Então, boa noite a todos. Né? Estamos aqui iniciando um podcast um pouco diferente, né? O podcast está pelo computador sendo gravado e estamos transmitindo uma live. Mas já já a gente estará disponibilizando tudo, a nossa conversa também, já ela sendo gravada aqui com os cortes de cada pergunta, de cada coisa que a gente falar aqui. Então, boa noite, Bismarck, muito bem-vindo, muito obrigado aqui com seu pai. Então, eu só tenho a agradecer a vocês pelo convite que eu fiz a vocês e que vocês puderam nos atender aí para que a gente fale sobre a parte espiritual, né? Então, Bismarck, fala seu nome e me diga quando foi que você se interessou pela parte espírita, com quantos anos, há quanto tempo atrás. Então, me dê uma explanação sobre isso. Todos, boa noite. Sou Bismarck. Então, Robson, como todo baiano, né, de berço católico, batizado, e a mediunidade, eu acho que foi desde criança, que eu já manifestava essas habilidades mediúnicas. Tá saindo. Eu, segundo meu pai, eu conversava já com os espíritos. Eu não tenho lembrança porque eu era muito novo na época. E pai, né, me dizia que eu ficava brincando aparentemente sozinho. Então, Robson, começou essas manifestações mediúnicas desde criança. Só que com 10 anos, mais ou menos, foi que o espírito que me acompanhava apareceu, de nome Lauriel. Disse que na sua encarnação foi um curandeiro, que trabalhou muito com esquerda, fez muita coisa errada, e no além, como espírito desencarnado, veio como meu mentor, porque nós temos uma ligação de vidas passadas, segundo ele me disse. E eu comecei a ter contato com o espírito Lauriel, através da audiência, ouvindo o que ele me dizia. E começou assim, Robson, as primeiras manifestações. Depois de um tempo, ele foi me orientando. Eu falei com meu pai primeiro sobre os dons mediúnicos. E hoje eu trabalho com cartomancia. Faço leitura com carta de tarô. É o que ele me orientou, né? Fazer essas previsões com tarô. E me iniciei no espiritismo, porque foi a única doutrina que eu encontrei que me deu essa base para entender o que acontecia comigo, que é a mediunidade. Pronto. É interessante a mediunidade. Se o cara enrolar um pouquinho, o cara não fala não. É interessante que às vezes desperta na pessoa já jovem, né? Já jovem. Então, você aí já comentou com seu pai e aí, a partir daí, você foi desenvolvendo mais, aprendendo mais, né? Recebendo também aí os seus guias, suas entidades. E na parte aí de estudo também, porque tem que estudar um pouco, sobre Allan Kardec, que foi o pai do espiritismo. O que é que você me diz aí sobre a parte de Allan Kardec? Bom, Robson, é bom o público entender que esses fenômenos mediúnicos sempre existiram na história da humanidade. Não é só uma questão religiosa. Faz parte da natureza humana. Todas as religiões, de alguma forma, ela fala do espírito. Ela fala que existe algo a mais, além desse corpo físico. Só o espiritismo que se aprofunda nesse tema. Allan Kardec foi o primeiro cientista francês a estudar com profundidade os médios. Ele era cético, era um cientista, e com 40 anos foi convidado para participar de uma sessão mediúnica com duas irmãs gêmeas, que eram médios, e ele ficou muito interessado a ver aquelas manifestações, querendo entender se aquilo era loucura, delírio, fraude. E foi 5 anos de pesquisa, de estudo, onde ele chegou à conclusão de que só poderia ter uma explicação aquele fenômeno com a intervenção dos espíritos. E quem são os espíritos? Somos nós mesmos, quando deixamos este corpo. Aí, Robert, surgiu o espiritismo, que é uma ciência que estuda a origem e natureza dos espíritos. São 5 livros básicos de Allan Kardec. O primeiro é O que é o Espiritismo, que traz
todo um estudo sobre a doutrina. O segundo é o Livro dos Espíritos, que eram perguntas que Allan Kardec fazia aos médios e os espíritos respondiam. O terceiro livro é O Céu e o Inferno, a Gênese, onde os espíritos trazem explicações sobre a criação do mundo, da galáxia. E o quarto livro é o Livro dos Médios, que é um livro doutrinário, que nos ensina a reeducar a mediunidade. E o quinto livro é O Céu e o Inferno, que fala sobre os espíritos no além. Pronto, muito bom, porque a gente vê que você se aprofunda, né? Se aprofunda. Porque tem gente que diz que é espírito, mas ele é espírita no convívio nosso. Ele não estuda a profundidade que vem de lá, como foi que surgiu o espiritismo no mundo, né? Porque não é só no nosso município, nem no nosso país, é no mundo. E a gente vê também aqui no Brasil a parte que Chico Xavier, que foi um dos pioneiros aqui no Brasil na parte de espiritismo. E uma coisa que eu acho interessante é que ele doava tudo, doava todo aquele ganho que ele ganhava com os livros, com os filmes, para a pobreza. E morreu lá num quartinho, isoladinho, simples, humilde, sem aquela ganância de dinheiro, de financeiro. Então isso eu acho muito bonito. E aí na parte de Chico Xavier, que você me fala, que você vê até com a camisa dele aí, representando Chico Xavier, que esteja lá no céu. Robson, Chico Xavier é um dos maiores médios que já existiu. Nós temos hoje, né, o médio Divaldo Franco em atividade, aos 97 anos. Divaldo, para quem não conhece, é um orador espírita muito reconhecido aqui no Brasil e fora do Brasil. É um dos médios mais destacados na oratória. Ele é chamado, né, de sucessor de Chico Xavier, porque sua obra é parecida com a de Chico. Robson, Chico Xavier, além de médico, como você mesmo falou, foi um grande filantrópico. Ele escreveu mais de 500 livros, não ele, os espíritos, escrevia através da mediunidade dele. Foi vendido para 45 países, 50 milhões de exemplares de livros. E todo o dinheiro foi revertido a ONGs de caridade, hospitais, creches, orfanatos. Ele não ficou com nenhum tostão. Então, Chico Xavier é um dos médios mais respeitados aqui do Brasil. Um fenômeno paranormal impressionante. Até os céticos se rendem ao falar desse homem. Um homem simples, só teve o ensino primário, que assim, tem um dom mediúnico extraordinário. As pessoas que iam lá se consultar com ele diziam coisas sobre ele extraordinárias. Realmente foi um fenômeno impressionante. Até a NASA veio ao Brasil investigá-lo e concluiu que ele era um fenômeno paranormal. Inclusive, através de uma carta que ele psicografou ali, ele soltou um inocente, né, que estava preso por ter uma história sobre isso, que eu vi que ele conseguiu na justiça, né? Então, é um negócio incrível. Acho que único no mundo. Único no mundo. Acho que nunca aconteceu um fato como aconteceu com Chico Xavier. Tanto a credibilidade que ele tinha e que a carta que foi psicografada, é complicado, psicografada, é ruim falar esses nomes, psicografada, e deu certo, e graças a Deus o rapaz, que era inocente, foi liberado. Robson, o grande preconceito que existe em torno da mediunidade é que as pessoas desconhecem o fenômeno da mediunidade. Taxa como médios, como endemoniados, como charlatões. As pessoas têm que entender que o que leva ao preconceito é a falta de conhecimento, de estudo sobre esses fenômenos paranormais que sempre existiram na história da humanidade. Realmente foi um caso no Brasil pioneiro, onde um morto, através de uma carta, né, que o do Chico Xavier, veio pedir aos pais que não acusasse o rapaz, né, que deu um tiro acidental num amigo. Então, de fato, Robson, foi no Brasil e no mundo um caso único, onde um espírito desencarnado vem através de uma carta e a carta ser validada no tribunal. Jamais no mundo isso aconteceu.
Aí, Robson, entrou uma questão bem interessante. Médios são muito usados pela polícia para poder ajudar em alguns casos. Aqui no Brasil tem um certo preconceito, mas nos Estados Unidos, médios são pagos pela polícia. Médios bons, sabe? Médios videntes, mesmo médios autênticos que são pagos para ajudar a ajudar. Então, gente, mediunidade não é brincadeira, é uma coisa séria, porque você desconhece o fenômeno, aí julga. Mas hoje está tendo uma grande abertura, Rob, sobre mediunidade. O Brasil é um dos países mais pioneiros. Aqui no Brasil, Rob, nós tivemos grandes médios. Tivemos Zé Arigó, que foi um médium de cura. Zé Arigó, que dizia incorporar o espírito do médico alemão, Dr. Fritz, que fez curas impressionantes. Curou o filho de Roberto Carlos, curou a filha do presidente da República, que eu agora não lembro o nome. Curou várias pessoas. Foi um médium assim, que a NASA também veio investigar ele e concluiu que era realmente um médium autêntico. Então o Brasil é um celeiro de médios muito potentes. Verdade. Então, eu me aprofundo não tão muito que nem você, mas eu vejo bastante sobre essa parte, né, de espiritismo, de mediunidade. Até que acertei agora, certinho. Então, a gente vê que nosso país ele é diverso, ele é bom, né? Tem a parte aí do pessoal da católica, da igreja evangélica, da parte de todas as partes religiosas no nosso país. Isso é muito bom, é um país democrático sentido a isso, né? Tem outros países que é proibido falar o nome de Jesus. Você acredita? É complicado. Tem uma ditadura aí em vários países que persegue padres, persegue pastores, e graças a Deus o nosso país é aberto a isso. Então por isso que a gente fala muito aberto, graças a Deus.